Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa terceira e última parte, né, da aula de fisiologia muscular, nós vamos falar agora da questão do músculo liso, né? Falamos da musculatura esquelética, agora vamos contemplar a musculatura lisa e na próxima unidade falaremos da musculatura cardíaca, né? Na unidade de fisiologia cardiovascular e linfática, tá bom? Então aqui, ó, gente, o músculo liso, ele difere nos seus aspectos estruturais, morfológicos, né, funcionais da musculatura esquelética, obviamente, tá? O músculo liso ele tem fibras menores, fibras mais curtas, em torno aí de 30 vezes menores que o músculo esquelético. Tá? Então, presente ali nas vísceras, como estômago, né, intestino, nós temos esse tecido muscular liso, com fibras musculares ali de característica diferente da esquelética. Aqui nós temos a actina e miosina em uma disposição diferente, sem as estriações características do músculo esquelético. É por isso que a gente chama justamente de músculo liso, porque não há essas estriações. Na questão da contração, é uma força de atração entre as fibras de actina e miosina. Então, já vai diferir da musculatura esquelética nas suas características morfológicas, no fato de não ter estriação, de ter fibras menores, de ter fibras mais curtas, do processo de contração depender da força entre a actina e a miosina, e o arranjo interno dessas fibras é diferente, né? Características do músculo liso importante de serem destacadas. Então, os filamentos de miosina vão se distribuir por entre os filamentos de actina. Então, veja nessa imagem que é diferente da estruturação da musculatura esquelética. Veja que os filamentos de miosina eles estão por entre os filamentos de actina. Tá? Então, aqui os filamentos de miosina estão por entre os filamentos de actina. E estão ligados, por exemplo, uns aos outros. Observe os filamentos de actina aqui. Né? Eles estão ligados entre si aos corpos densos. Então, tem uma estrutura chamada corpo denso, semelhante àquele disco Z lá no sarcômero da musculatura esquelética, que vai auxiliar na transmissão da força de contração. Então, tá aqui nossos filamentos fininhos de actina, né, ancorados aos corpos densos, que são semelhantes aos discos Z, lá no sarcômero da musculatura esquelética, e por entre os filamentos de actina, nós temos os filamentos mais grossinhos, que são os filamentos de miosina. Então, já é totalmente diferente da estrutura muscular esquelética, tá? Mais características sobre o músculo liso. A contração da musculatura lisa é ativada também pelo aumento da concentração do cálcio intracelular. E neste caso há também gasto energético através de quebra de ATP. Então nós vamos ter a utilização de trifosfato de adenosina como fonte energética também. Nós vamos precisar de concentração de cálcio intracelular também, da mesma forma como é na musculatura esquelética. E aí, professora, então, o que muda das características da musculatura esquelética para a musculatura lisa? Na musculatura lisa, nós não temos o complexo troponina-tropomiosina, que nós acabamos de falar na parte 2. A organização estrutural das fibras é diferente, aparentando ser lisa e não esquelética. A forma de excitação e contração também é diferente, e a gente vai ver na próxima tela, tá? O controle do processo contrátil vem dos íons cálcio, tá? E a duração da contração e a quantidade de ATP, ou seja, de energia necessária, vão ser diferentes do músculo esquelético. Então, não temos troponina e tropomiosina aqui. A organização não é estriada, é lisa. O acoplamento, excitação, contração também vai ser diferente, como a gente vai ver. O controle pelo cálcio tem diferença. E também a quantidade de energia que eu vou usar, a quantidade de ATP é diferente também. No processo de contração muscular lisa, nós vamos ter uma contração lenta e prolongada, que pode durar horas ou dias, diferente do músculo esquelético, né? O tempo total de contração pode ser 1 a 3 segundos, que é 30 vezes maior que o tempo total de contração para o músculo esquelético. Então, gente, a contração da musculatura lisa ela é lenta para conectar e desconectar. Ou seja, a conexão e a desconexão entre as pontes de actina com a miosina, as pontes cruzadas que se formam de maneira lenta.
As cabeças das pontes cruzadas da miosina vão apresentar uma menor atividade de ATPase, ou seja, característica enzimática de hidrólise da ATP menor. Ou seja, vai usar ATP? Vai, mas a capacidade de quebra de ATP é menor do que na musculatura esquelética. Isso faz com que a degradação do ATP tenha uma velocidade reduzida. E isso confere ao músculo liso uma menor frequência de contração, de formação de ponto cruzado de miosina. Isso confere também uma fração de tempo de ligação com a actina maior. Confere também baixa energia necessária para a contração, diferente da musculatura esquelética, que nós vamos precisar de apenas um ATP. Lá na musculatura esquelética a gente precisava de um para contrair e um para relaxar, lembram? E maior força de contração. Então, a gente vai ter uma contração tônica, lenta, prolongada, a conexão e a desconexão da miosina com a actina mais demorada, mas um gasto energético menor. Como essa contração da musculatura lisa vai acontecer? Tudo inicia no potencial de ação, como sempre. Então, vamos ver aqui alguns passos para o processo tanto de contração lisa como de relaxamento da musculatura lisa. Tá? O primeiro passo deles, e o mais importante, o primordial, é que o potencial de ação seja disparado. Como é que a gente dispara o potencial de ação na fibra muscular lisa? A gente vai ter primeiro ali uma abertura de canais de sódio dependente de voltagem na membrana. Esses canais vão abrindo lentamente e vão permanecendo mais tempo abertos. Então, poucos canais de sódio vão abrindo. Então, vai tendo que ter entrada do cálcio dentro da célula, né? Um influxo ali de cálcio, tá? Por um período que a gente chama período latente, ou seja, um atraso, uma demora, né? Antes que se inicie a contração. Esse período latente é cerca de 50 vezes maior para o músculo liso do que, por exemplo, para o músculo esquelético. Então, vamos abrir os canais de cálcio lentamente na membrana da fibra muscular lisa, né? Esses canais vão abrindo devagar e vão ficando por mais tempo aberto, vão abrindo aos poucos, e aí a gente vai tendo ali o influxo de cálcio intracelular, tá? Antes mesmo de iniciar a contração. Então, essa entrada, esse influxo de cálcio dentro da fibra, através da abertura lenta desses canais, é o que faz o disparar do potencial de ação, né? Graças aos canais de cálcio da membrana, que vão abrir para o cálcio entrar dentro da fibra, ou também a liberação do cálcio a partir do retículo sarcoplasmático dessa fibra. Lembram que a fibra muscular tem um retículo sarcoplasmático e dentro dele tem cálcio que pode ser liberado ali? Então, tanto o cálcio vai entrar pela membrana como pela liberação do retículo sarcoplasmático por estímulo das invaginações chamadas cavéolas na membrana da fibra muscular lisa. Tá? Então, há um aumento de cálcio dentro da fibra muscular lisa, ou seja, intracelularmente, e vocês podem observar ó, que o canal de cálcio abriu na membrana da fibra muscular lisa, o cálcio entrou. O cálcio também pode vir a partir do retículo sarcoplasmático, porque um potencial de ação foi disparado. Então, esse cálcio também vai sair. Concordam que a concentração de cálcio dentro da fibra agora está aumentada? Então, esse aumento da concentração intracelular é fundamental para que esse cálcio presente aqui possa se ligar de uma maneira reversível, ou seja, vai e vem, com uma estrutura chamada calmodulina, que aqui está representada por CAM. Então, o cálcio se liga com a calmodulina, formando um complexo, e esse complexo cálcio, calmodulina, junto, vai fazer com que a miosina seja ativada. Como, professora? O complexo cálcio-calmodulina vai se unir à miosina e vai ativar uma estrutura chamada MLCK, que significa quinase da cadeia leve da miosina. Então, essa MLCK que estava inativa passa a ser ativada graças ao complexo cálcio-calmodulina, ok? Isso faz com que a MLCK que estava adormecida seja ativada. E o que é que a MLCK vai fazer? O que é que a quinase da cadeia leve da miosina vai fazer? Vai ativar a cadeia leve da proteína miosina, levando à fixação da cabeça da miosina com a actina. Ou seja,
é a ativação dessa quinase, dessa enzima MLCK, que faz com que a miosina inativa se torne ativa, graças à sua fosforilação. E aí você tem a contração muscular lisa. Ou seja, para que eu tenha contração muscular lisa, eu tenho que ter concentração intracelular de cálcio elevada. Mais uma vez, o cálcio sendo fundamental para contrair, por exemplo, a musculatura do estômago e do intestino, que é músculo liso, tá? Então, cálcio entrou na célula, aumentou. É o aumento dessa concentração de cálcio que faz ela casar, esse cálcio casar com a calmodulina. Esse complexo cálcio-calmodulina ativa uma MLCK que estava dormente e faz com que essa MLCK ative a miosina que estava inativa e essa miosina, uma vez ativa agora, se une com a actina, fazendo um processo de contração muscular. Professor, e se o cálcio cair? A musculatura não contrai, certo? Não contrai. Então, para que a actina ela possa se encontrar, a cabeça da actina possa se ligar, por exemplo, aos filamentos, aliás, a cabeça de miosina, perdão, possa se ligar aos filamentos de actina, eu tenho que ter essa MLCK ativa, com gasto de ATP. E para que essa MLCK se ative, eu tenho que ter esse complexo cálcio-calmodulina pré-formado, voltando aqui de ré. Para eu ter esse complexo formado, eu tenho que ter bastante cálcio dentro da fibra muscular lisa. Esse é o processo de contração da musculatura lisa, que é bem diferente do processo de contração da musculatura esquelética, concordam? E o relaxamento? É muito simples. Os canais de cálcio se fecham aqui na membrana e no retículo sarcoplasmático para de entrar cálcio na célula. As bombas de cálcio vão bombear os cálcios todos de volta para o líquido extracelular ou para dentro do retículo sarcoplasmático. Olha aqui a bombinha de cálcio. Puxa o cálcio e joga fora, com gasto de energia, que é bomba, né? Transporte ativo. Em contrapartida, quando o cálcio sai, um sódio entra, tá? Para compensar. É um sistema que a gente chama de antiporte. A gente também tem o cálcio voltando para o retículo sarcoplasmático graças a uma bomba também. Né? E aí a bomba de cálcio dá esse retorno ali às custas de ATP de forma lenta. Por isso que a contração da musculatura lisa ela demora, às vezes horas ou dias, ela é vigorosa. Esse cálcio é liberado, obviamente, da calmodulina e a enzima miosina fosfatase remove o fosfato da MLCK, provocando a desativação daquela MLCK. Tá? Isso leva a um relaxamento muscular. Vejam aqui, ó, miosina fosfatase entra em ação, né? Faz com que o fosfato da cadeia leve da miosina vá embora, provocando o descolamento da cabeça da miosina da actina. Ou seja, vamos descolar essa actina da miosina como? Através de uma enzima chamada miosina fosfatase. Desencaixa a miosina da actina, a gente tem um relaxamento. E esse cálcio volta para casa, volta para a origem dele. Tá? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, seja por e-mail, seja por WhatsApp, através de representante, tá? E a referência dessa aula é o Guyton, Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e Hall, né? Vocês podem também utilizar outros livros de fisiologia que fiquem com a linguagem também tão acessível quanto o Guyton é, ok?